Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag, que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Já fazia 2 dias que eu tinha recebido alta. A minha sogra, inclusive, já tinha ido conhecer o neto. Só que, naquele dia em especial, ela falou uma coisa que... Olha, tudo bem que não deve ter sido por maldade, mas... Lembro que ela estava com o Carlinhos no colo, quando do nada olhou assim para o meu marido e fez aquele comentário. Olha, não vai ficar brabo, viu, Gerson? Mas o Carlinhos nasceu muito mais parecido com o Célio do que com você. Olha só, até o narizinho é igualzinho do teu irmão. Olha no que ela falou aquilo. Eu já senti aquela fisgada. E quando olhei para a cara do meu marido, ele estava me encarando de um jeito que me deu até medo. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já estávamos namorando há 3 meses, mas ainda nessa época eu não imaginava que o Gerson sentisse tanto ciúme do próprio irmão. E tudo porque no passado, na época em que a família dele se mudou ali para nossa rua, eu e o Célio, a gente tinha se beijado. Aliás, outra coisa que eu não imaginava era que ele soubesse que eu tinha ficado com o irmão dele. Até porque já fazia tanto tempo. Eu era uma menina na época, tinha só 15 anos. E um dia acabei ficando com o Célio na saída de uma festa de uma amiga minha. Repito, eles tinham acabado de se mudar ali para nossa rua. E, de certo modo, eu gostei do jeito do Célio. E, no fim, a gente acabou ficando junto. Mas quando que eu podia imaginar que muitos anos depois fosse me apaixonar justo pelo Gerson, irmão do Célio? Mesmo assim, foi só aquela vez. E não passou de beijo. Sabe, coisa sem importância. Eu era uma menina, praticamente. Não teve nenhuma significância para mim e tenho certeza que nem para ele. Tanto que nunca mais voltou a acontecer. Foi coisa de momento. E eu, sinceramente, nem lembrava mais disso. O tempo passou, acabei me aproximando do Gerson, a gente se apaixonou. Enfim, começamos um namoro. Nessa época, eu já estava com 19 anos e ele era alguns meses mais velho do que eu. Um dia, passei na casa dele para a gente se ver, só que ele não estava. Segundo sua mãe, tinha ido à farmácia buscar um remédio que ela tinha pedido. Fiquei ali esperando e, como o meu cunhado estava em casa, a gente ficou ali conversando. Repito, aquele beijo lá do passado, sabe, que tu tinha ficado tão no esquecimento. Tanto que estávamos ali conversando numa boa. E foi bem nesse momento que o Gerson chegou. Se aproximou de a gente assim com uma cara esquisita. Mal me cumprimentou quando passou por mim e foi lá entregar o remédio para a mãe. Eu até perguntei para o Célio o que o Gerson tinha, mas ele não sabia. Dali a pouco, ele voltou e me chamou assim para ir com ele lá fora. E juro, eu fiquei espantada, mais do que surpresa, espantada quando ele falou aquilo. Olha, eu posso saber o que tanto você estava se abrindo lá para o meu irmão?
Se abrindo? Como assim se abrindo? Como assim se abrindo? Do jeito que você estava. Mas a gente estava conversando. Não quero você perto dele. Não quero você perto dele. Deu para você entender? Credo? Mas por que isso? Ele é teu irmão. Você acha que eu não sei que vocês já tiveram um casinho rolo no passado? Antes da gente ficar junto? Olha, eu fiquei de cara. Repito, não imaginava que ele soubesse disso. Até porque, quando eu e o Célio nos beijamos, foi escondido de todo mundo. Eu só tinha 15 anos. Ele, o Célio, era um pouco mais velho. E até onde eu sabia, ninguém jamais soube que a gente tinha ficado junto. Lembro que fiquei olhando para a cara dele sem saber o que falar. E ele continuou ali, né, desfiando o rosário. Segundo me contou, o próprio Célio tinha falado, sabe, contado da história. Só que, naturalmente, bem antes da gente começar a namorar. Ou seja, ele sempre soube desse meu rápido romance com o seu irmão, se é que dá para chamar isso de romance, né? Na época, estávamos na festa da minha amiga. Aí ele se ofereceu para me levar embora e acabou rolando aquele beijo, assim, no meio do caminho. Foi escondido. Ninguém ficou sabendo. Eu, pelo menos, nunca tinha comentado com ninguém. Só que agora descubro que ele e o Célio tinham contado pro Gerson. E por causa disso, pelo fato de agora estarmos de namoro, ele tinha ciúme do irmão. Como já falei no começo, já fazia 3 meses que a gente estava namorando. E realmente foi um espanto para mim. Eu ainda tentei explicar. Falei que aquilo que tinha acontecido entre nós não tinha sido nada demais, mas ele não quis saber. Lembro que eu ainda falei: ô Gerson, você está sendo criança. Meu Deus, eu não tenho nada com teu irmão. Nunca tive. A gente se beijou quando eu tinha 15 anos. Mas foi só isso. Nunca aconteceu mais nada entre nós. Não quero saber. Não quero você perto dele. Avisada você tá. Para evitar clima ruim entre os dois. Imagine, só o que faltava. Eu ser o pivô de briga de irmão, né? Falei para ele que não ia mais nem conversar com o Célio. Só que isso não aplacou o seu ciúme. Não bastou. Eu simplesmente não sei o que se passava pela cabeça dele, porque, sabe, eu estava apaixonada. Jamais seria capaz de ter alguma coisa com outro homem qualquer, muito menos com o seu irmão. Imagine. Inclusive, falei que ele precisava confiar mais em mim. Poxa, que tipo de menina que ele estava pensando que eu era? Enfim, desde que tivemos essa conversa, senti que o nosso namoro mudou um pouco, meio que esfriou. Principalmente quando estávamos ali na casa dele. Se o meu cunhado não estivesse ali, ficava tudo bem, mas bastava que ele chegasse para o Gerson mudar da água para o vinho. Eu não conseguia entender por que tanta insegurança, tanto medo, tanto ciúme. Meu Deus, meu namorado era ele. Sabe, não tinha absolutamente nada com o seu irmão. Eu gostava, era dele, não era do outro. Até podia não ser sua intenção, mas tudo isso impactava de um modo assim negativo no nosso namoro. Porque ele mudava, ele ficava esquisito, me tratava mal, até com grosseria. Como se eu tivesse alguma culpa, estivesse fazendo alguma coisa de errado. Mas por amá-lo, por não querer, sabe, alimentar aquele clima ruim, fazia de tudo para evitar. Eu acho que até mesmo o próprio Célio notou alguma coisa, que estava alguma coisa estranha. Ou então, quem sabe, o próprio Gerson tenha conversado com ele, porque ele também começou a se afastar. Enfim, passou o tempo, a gente foi levando o namoro, do jeito que dava, até que perto de completarmos 1 ano juntos, tive a maior surpresa da minha vida. Eu tomava pílula para não engravidar. Por isso, digo que foi pega de surpresa. Devo ter esquecido de tomar algum dia, sei lá, me confundido. Mas a verdade é que acabei descobrindo que estava grávida.
Olha, eu fiquei tão preocupada, mas tão nervosa. Na verdade, fiquei desesperada, morrendo de medo da reação dos meus pais. Sabe, meus pais eram separados. Eu morava ali com a minha mãe e a minha irmã caçula. Mas o pai era muito presente na minha vida. Eu tinha certeza de que ele não ia ficar nada feliz quando soubesse. O baque foi tão grande que eu acabei escondendo de todo mundo a minha gravidez, inclusive do meu próprio namorado. Só que logo a minha mãe começou a desconfiar. Um dia, ela me botou contra a parede. Ô, Luciana, acho bom você dar uma passadinha no posto, né? E fazer um exame de sangue. Ué, mãe, por quê? Por quê? Ora, por quê? Você não me engana, viu? Você tá grávida. Olha, foi uma surpresa. E foi um susto para mim quando ela falou aquilo. Não tive alternativa a não ser admitir. Abrir o jogo com ela. Contar que já tinha feito o tal exame de sangue e que o resultado tinha sido positivo. Minha mãe ficou chocada, claro. Mas depois disse que ia me ajudar a dar notícia para o meu pai. Era meu maior medo, antes de enfrentar o velho. Resolvi contar para o Gerson. Sim, porque ele tinha o direito de saber, até para me ajudar, para estar junto, né, quando fosse contar tudo para o pai. Ele também levou um baita de um susto. Ficou me olhando assim, de um jeito... Sabe quando a pessoa fica meio sem saber o que dizer, sem saber o que falar? A ficha dele custou para cair. Mas no fim, até que recebeu a notícia melhor do que eu estava imaginando. Depois que saiu daquela espécie de torpor, ele até sorriu e perguntou: quer dizer então que eu vou ser pai? Puxa vida, você não está brincando comigo, né? Para minha alegria, ele acabou ficando feliz. Um momento de susto, mas depois sorriu e recebeu a notícia numa boa. Me deu até um abraço. Depois, começou a afagar a minha barriga e falou que ia contar novidade para a família. Para encurtar a conversa, contamos juntos para o meu pai da gravidez. E como o Gerson falou que ia assumir toda a responsabilidade, meu pai acabou recebendo até que bem a notícia. Aliás, depois ficou até feliz. Até porque seria o seu primeiro neto. Ou neta. Que a gente não sabia ainda o sexo da criança. Olha, de qualquer maneira foi até melhor do que eu pensava que seria, porque no começo eu fiquei tão assustada, tão preocupada. Mas acabou ficando tudo bem. A ideia era casarmos, mesmo que fosse só no cartório. Depois alugarmos um canto pra gente, um apartamento, uma casa. Como não tínhamos condições financeiras para isso, acabamos ficando ali, né? Morando juntos na casa da minha mãe, no meu quarto de solteiro. Foi a própria mãe que achou melhor que a gente ficasse morando ali. Pelo menos até termos condições de alugar uma casa pra gente. Quando entrei no 4º mês de gravidez, casamos no civil. E a minha sogra preparou um jantar para comemorar. Sabe, não foi o casamento dos sonhos, até porque eu queria tanto casar na igreja, sabe, vestida de branco. Coisa que eu sei que tá meio fora de moda até, né? Muita mulher nem dá bola para isso, mas, sabe, eu sou assim mais antiga, pelo menos nesse caso. Fazer o quê? O que importava era que a gente estava junto. E olha, acho que foi o período mais feliz da minha vida. A gente se dava tão bem. Ele passou a me tratar assim de um jeito tão carinhoso. Parou com aquele ciúme bobo que ele tinha do irmão. Até porque, convenhamos, né? Não tinha nada a ver. Se bem que desde que tivemos aquela briga, como eu já disse, eu até evitava me aproximar do Célio. E até ele acabou se afastando também. Para se ter uma ideia, ele nem participou do jantar do nosso casamento. Com certeza para evitar algum clima ruim, né? Com o Gerson. Enfim, passamos a viver uma verdadeira lua de mel. Foi um período que realmente eu vou guardar na lembrança
para o resto da minha vida. Nunca recebi tanto mimo, tanto cuidado, tanta atenção e carinho. Meu filho nasceu de cesariana. Eu queria parto normal, mas acabei tendo se operada. Imagine a minha felicidade quando vi o rostinho do meu filho pela primeira vez. Quando segurei nos braços, quando dei de mamar, sabe? São lembranças que ficam para sempre. Naquele momento, eu descobri o que era o tal amor incondicional de que tanta gente fala. Todo mundo ficou feliz. Foi aquela festa. O Gerson, então, nem se fala. Só que por conta de um comentário infeliz da minha sogra, toda aquela atmosfera de alegria acabou se transformando por completo ali em casa. Lembro que já fazia 2 dias que eu tinha recebido alta. Minha sogra já tinha ido conhecer o neto. Só que naquele dia, essa mulher fez um comentário tão infeliz. Estava segurando o Carlinhos assim nos braços. E do nada ela olhou para o Gerson e fez aquele comentário. Olha, não vai ficar bravo comigo, viu, Gerson? Mas o Carlinhos nasceu muito mais parecido com o Célio do que com você. Olha que frase infeliz. Essa mulher, com toda certeza, não tinha ideia do que aquela frase iria desencadear. No que a dona Berenice falou aquela frase, eu já senti aquela fisgada. E tudo porque reparei na reação do meu marido. Ele não gostou. Quer dizer, não gostou é uma maneira muito suave de dizer o que se passou com esse homem. Sua cara se transformou na mesma hora. Mais do que isso, ele se voltou assim, na minha direção, e me encarou. Como se estivesse querendo me cobrar alguma coisa. Meu Deus, como que a minha sogra pôde dizer uma coisa daquelas? Se bem que, coitada, né? Nem devia fazer ideia do quanto o Gerson sentia ciúme do próprio irmão. Não teve culpa. Foi uma frase infeliz. Só que acabou tendo uma consequência muito séria. E eu digo isso porque, acredite quem quiser, depois de me dar aquela encarada, meu marido se voltou assim para sua mãe e falou: o que a senhora está dizendo, hein, mãe? Por acaso está insinuando que esse menino não é meu filho, mas do Célio? Olha, coitada dessa mulher. E eu digo coitada porque, com toda certeza, claro que não foi essa a sua intenção. Claro que não, Gerson. Que ideia! Foi só um comentário. Pois devia ter ficado quieta. Nisso, eu tentei intervir, sabe, apaziguar. Calma, amor, não precisa falar assim com a tua mãe, né? Será que não? Será que o Carlinhos é meu filho mesmo, Luciana? O que você está dizendo, Gerson? Você ficou louco? Você está me ofendendo, sabia? Repito, aquele clima gostoso de felicidade que tomava conta daquela casa se transformou por inteiro. Esse homem ficou tão incomodado com aquele comentário que falou um monte. Sabe, me acusou. Fez insinuações. E depois saiu batendo a porta e pisando duro. Até a minha mãe apareceu ali no quarto para saber o que tinha acontecido. Por que é que o Gerson tinha saído naquele estado? Coitada da minha sogra. Até chorar, ela chorou. Meu marido demorou para voltar da rua. Pensei que ele tivesse esfriado a cabeça. Sabe, melhorado, só que não. Voltou ainda mais nervoso e mais agitado. Entrou no quarto e a primeira coisa que ele falou foi aquilo: amanhã mesmo eu vou dar um jeito de fazer um DNA desse moleque, viu? Como é que é? Você está brincando comigo, né? Brincando? Acho que quem brincou comigo foi você. Fala a verdade, Luciano.
Você não teve mais nada com o meu irmão mesmo? Meu Deus, Gerson, olha o tamanho da bobagem que você está falando. Quem que você pensa que eu sou? Não sei, me diga você. Hein? Por que é que eu estou achando que não conheço a mulher com quem eu me casei? Olha, não tinha nem como manter aquela conversa. Eu olhei para a cara dele uma última vez, querendo dizer alguma coisa, me defender, mas, sabe, não dava para entender como ele podia se deixar levar por uma desconfiança tão sem cabimento. Meu Deus, como ele poderia cogitar a possibilidade de eu ter tido alguma coisa com o próprio irmão? Tudo por conta de um beijinho à toa que a gente tinha trocado lá no passado. Eu tinha 15 anos, era praticamente uma menina. E ele falou tanta coisa. Ele me ofendeu tanto que chegou no momento que eu comecei a chorar e não conseguia parar. Cheguei a mandar embora dali da minha casa. E ainda falei, já que você faz tanta questão de fazer esse exame, Gerson, tudo bem, eu aceito. Só que uma coisa eu te garanto, você vai quebrar a cara. E depois não vai adiantar nem vir rastejando, pedindo perdão, viu? Você está me ouvindo? Ele saiu mais nervoso ainda do que da primeira vez. Batendo a porta, acordando o bebê. Olha, eu nunca tinha chorado tanto. Nem sei onde que ele passou aquela noite. Só sei que ali em casa não foi. E nem na casa da minha sogra. A coitada se sentiu tão culpada, mas... Sabe, se havia alguém ali perturbado naquela história, não era ela. Era o Gerson. Juro, se ele insistisse naquela história de DNA, eu o expulsaria da minha vida e nunca mais o deixaria chegar perto do meu filho. Passamos alguns dias brigados. Nem se falar a gente falava. Nem a dona Berenice sabia onde ele estava. E a coitada se torturava, se culpava por aquilo que estava acontecendo. Quando, na verdade, sabe, não tinha culpa nenhuma. Só tinha um perturbado naquilo, que era meu marido. Olha, o pai, quando soube, ficou tão zangado que falou que teria uma conversa séria com ele. Quer dizer, naquelas alturas, eu nem sabia mais se ainda tinha um marido. Ele ficou 2 dias sem dar as caras. Sem aparecer e sem ligar. Mandar mensagem, nada. Até que resolveu aparecer. Estava com expressão assim de um indigente. Lembro que eu estava no quarto, quando ela entrou. Ficou ali, parado, olhando para mim, para o bebê. Até que, de repente, para minha surpresa, começou a chorar. Sabe, eu nunca tinha visto o meu marido chorar. Nunca. Nem em tempo de namoro, o tempo todo que a gente conviveu. Sabe, eu fiquei tão assustada porque, do nada, assim, ele começou a chorar. O que está vendo, Gerson? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, eu só queria que você me perdoasse. Eu fui um idiota, me perdoa. Esse homem caiu de joelhos ali, perto da minha cama, e chorou, uma coisa que eu não esperava. E é claro que eu perdoei. Eu também estava sofrendo tanto com aquela situação. A gente se abraçou tão forte, mesmo que eu não estivesse acreditando ainda. E a verdade é que choramos os dois juntos. Depois, para minha surpresa,
Ele pegou o menino nos braços e começou a encher o nosso filho de beijo. Foi a cena mais comovente de toda a minha vida. Comovente e inesperada. Meu Deus, eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Pelo contrário. E ainda bem que ele pensou melhor na besteira que estava a ponto de fazer. Cheguei a pensar que ele nunca mais aparecesse, que ele sumisse no mundo por causa daquela loucura, aquela insensatez, aquela estupidez, aquele ciúme bobo, completamente sem razão de ser. Felizmente tudo acabou. E acabou bem, né? De um jeito que nem imaginava mais que pudesse acontecer. Ainda bem que ele voltou atrás. Se deu conta da besteira que estava fazendo, da injustiça que estava fazendo com o próprio filho, com o seu irmão, inclusive. E comigo, principalmente comigo. Achando que eu pudesse traí-lo e traí-lo com o próprio irmão. Coisa que eu jamais faria. Nem com o irmão dele, nem com ninguém. Até porque sempre amei meu marido. Desde o começo do nosso namoro, me apaixonei e continuo apaixonada até hoje. Ainda bem que ele voltou atrás. Pediu perdão, porque, por conta daquela loucura que só existia na cabeça dele, estava a ponto de acabar com o nosso casamento, decretar o nosso fim, acabar com a nossa felicidade. Ainda bem que tudo acabou bem. Ainda bem que esse homem colocou, sabe, a mão na consciência, deixou o lado racional, fala mais alto que o emocional. Ainda bem que a emoção não tomou conta dele, porque a emoção que estava tomando conta dele era uma emoção destrutiva, um ciúme bobo de uma coisa acontecida muitos anos atrás, que não teve significado nenhum para mim. Sabe o que é que tem significado para mim? Será que você sabe? Hein, Gerson? É o nosso amor, é a nossa família, é o carinho que a gente tem um com o outro, é a nossa casa que um dia teremos, a nossa casa, o nosso cantinho, para vivermos para sempre este sonho de amor que não vai acabar, nunca, porque eu tenho certeza que depois dessa tempestade, seremos felizes eternamente. Eu, você, nosso filho, quem sabe outros que virão, a nossa família. Aquilo com o que a gente sempre sonhou. E que agora eu tenho certeza, nunca mais vai ter minuto nenhum de nervoso, de atrito, de briga. Tudo porque a gente se ama, Gerson. E seremos felizes, eu, você, o nosso filho, para sempre, amor. Para sempre. E na próxima terça-feira, 11 da manhã, não perca. Acabei contando a ela que o Marcos tinha me procurado, que tínhamos, de um certo modo, feito as pazes, que ele tinha, inclusive, passado a noite em casa comigo. E como eu já esperava, ela não gostou nada, ficou de cara. Olha, eu não acredito que esse safado teve a cara de pau de te procurar depois de tudo que ele te fez. Agora, o que muito me admira é você aceitar isso numa boa. Você já esqueceu que ele levou outra mulher para dormir na tua cama? Eu não esqueci, mãe, mas ele se arrependeu e já faz quase um ano que isso aconteceu. Só que quem apronta uma vez, minha filha... Bom, quem avisa, amigo, é como dizem, cachorro que gosta de linguiça só matando. Aliás, você quer saber uma coisa? Olha, eu estava tão preocupada com o estado de saúde da minha mãe. Ela não estava nada bem naqueles últimos tempos. Inclusive, estava internada já fazia 3 dias. Aquela era a terceira noite que eu passava sozinho em casa. Lembro que era cedo ainda. Eu tinha preparado alguma coisa para comer e estava ali,
pensando na vida, a televisão ligada, na novela, mas, para ser sincera, eu nem estava prestando atenção. De repente, escutei o latido do cachorro lá fora. E não demorou muito para alguém bater na porta. Pensei comigo mesmo, ué, quem será? Provavelmente alguma vizinha, querendo saber notícias do estado de saúde da minha mãe. Só que, para minha surpresa, no que abri a porta, me deparei com ninguém menos que meu ex-marido, ali, olhando para mim. Quer dizer, eu digo ex-marido por força de expressão, porque, na verdade, a gente nunca tinha sido casado, assim de papel passado, sabe? Vivíamos juntos, apenas isso. Ué, o que você está fazendo aqui, Marcos? Oi, André, tudo bom? Desculpa vir assim, sem avisar, mas é que eu soube da tua mãe que ela está internada, né? Aí pensei em, sei lá, saber se você está precisando de alguma coisa. Posso entrar? Olha, eu hesitei, viu? Hesitei e não foi pouco. Fiquei ali impassível durante algum tempo, só olhando para a cara dele. Por conta de tudo o que tinha acontecido no nosso passado, o mais certo talvez fosse eu pedir que ele fosse embora. Mas, dada a situação, o fato da minha mãe estar internada e de eu estar ali triste, preocupada, acabei abrindo passagem para ele. Fazia 8 meses que estávamos separados. Tínhamos morado juntos ali mesmo, naquela casa, durante quase um ano. E já nesse período minha mãe não andava boa. E foi durante uma excursão que fizemos à Aparecida do Norte. Minha mãe queria pagar uma promessa. E eu acabei indo junto com ela. Que o Marcos resolveu aprontar pelas minhas costas. Pela nossa vizinha, eu soube que ele tinha aproveitado a nossa viagem para trazer outra mulher e passar a noite com ela ali, em casa. Imagine a situação. A gente rezando lá em Aparecida e ele aprontando. Nossa vizinha viu tudo. Aí contou para minha mãe e a minha mãe, naturalmente, veio contar para mim. Foi um momento muito triste, porque eu gostava dele. Estávamos, inclusive, pensando em termos o nosso primeiro filho. Foi uma situação assim muito chata, muito triste, melancólica. Na época, ele ainda negou. Inclusive, foi lá bater boca com a vizinha. Só que ele mesmo acabou se entregando e se contradizendo. E quando viu que não tinha jeito, acabou confessando, pedindo perdão. Só que nervosa, do jeito que fiquei, eu não o perdoei. Pelo contrário, o mandei embora ali da nossa casa. Ele ainda fez algumas tentativas de reconciliação, até que no fim deve ter se cansado e percebido que não tinha mais jeito. E aí foi embora de vez. Sofri muito, porque gostava dele, repito. E desde esse dia que a gente nunca mais tinha se visto, nem se falado. E agora, 8 meses depois, do nada, ele vem bater a minha porta. Mais do que surpresa, achei esquisito. Quis saber como que ele tinha sabido que a mãe estava internada. E ele revelou. Ué, você não postou no teu perfil? Então, foi por ali que eu soube, né? Meu perfil? Mas, como assim? Você nem tá na minha lista de amigos? Eu te excluí? Eu sei, mas é que eu continuo te seguindo, né? Todo dia eu dou uma olhadinha nas coisas que você posta. E foi assim que eu fiquei sabendo da doença da tua mãe. Você podia ter ligado, né? Meu número ainda é o mesmo. Eu sei, Andréia, mas é que eu também queria te ver. Não perca, é na próxima terça-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Andréia e Marcos, em mais uma edição de A Força do Amor.